Bem-vindos ao canal Transatlânticos Antigos. Primeiramente, peço-lhes para que deixem um like e se inscrevam no canal. Assim vocês estarão recebendo mais conteúdo. Desta vez, iremos mais adentro deste histórico navio e faremos uma viagem de volta ao seu auge. Quero começar falando sobre a primeira classe e seus interiores. Em outros vídeos, falarei sobre a segunda e a terceira classe, tendo por fim os alojamentos da tripulação. Usarei mais uma vez como complemento e exemplo imagens do seu navio irmão, o RMS Olympic, pois infelizmente quase não há material genuíno suficiente sobre os interiores do Titanic. Vamos lá. O Titanic tinha a reputação de ser espaçoso, o que é evidenciado pelo convés dos botes, com seu vasto passeio com piso de pinheiro. Ele era bem diferente dos navios mais antigos, que eram cheios de equipamentos de ventilação, clarabóias, cabos de aço e botes salva-vidas. Os projetistas do Titanic mantiveram todos esses recursos em requisitos mínimos em virtude de liberação de espaços. Claramente visíveis nas áreas de passeio aberto estavam as 4 pujantes chaminés, 3 das quais eram plenamente funcionais, com a quarta adicionada para completar a simetria de design, além de ventilar a sala das caldeiras e as cozinhas. Essa configuração o deixava visivelmente, segundo seus construtores, mais potente. Essas enormes estruturas, com altura máxima de 19 metros, também carregavam as cores tradicionais presentes nos navios da White Star Line. Uma espécie indefinida de marrom levemente alaranjado com topo pintado de preto. Ao contrário do que for exibido no filme de 1997, Titanic, as chaminés não possuíam uma iluminação noturna especial. A única luminosidade que recebiam era indireta, vinda das fracas lâmpadas que iluminavam o convés. Portanto, as 4 se apresentavam bastante obscuras durante a noite, difíceis até mesmo de serem vistas à distância, ou seja, as cenas em que o Titanic aparece bem iluminado na verdade não refletiram a realidade, já que as lâmpadas do navio eram bem fracas e quase não era possível ver a embarcação a uma determinada distância. A área de passeio da primeira classe ficava no meio do navio, no convés dos botes, e também em todo o convés A. Estas áreas eram dedicadas somente para os passageiros da primeira classe, para que eles pudessem aproveitar o ar marítimo e também fazerem exercícios. Partes desse convés eram bastante largos e espaçosos, com nichos abrigados em pontos ao longo do convés que eram usados para armazenar as dezenas de espreguiçadeiras dobradas feitas de teca que os passageiros podiam alugar durante a viagem. Com umas 614 no total em todo o navio, alugá-las custavam $1 durante toda a viagem. Retratado no filme de 1997, o padeiro-chefe Charles Johan é lembrado jogando dezenas dessas cadeiras nas gélidas águas do mar para que as pessoas pudessem flutuar nelas. Dias depois do naufrágio, vários navios passaram por aquela área e encontraram ilhas de destroços e corpos, incluindo as espreguiçadeiras do navio. O final do convés de passeio no deck A era um grande espaço ao ar livre, ladeado por 2 grandes guindastes de carga, e nessa parte do convés foi instalado bancos de ferro forjados com ripas de madeira, onde os passageiros poderiam desfrutar as vistas da popa e do mar. Creio que muitos de vocês conheçam esta foto. O reverendo Francis Browning tirou diversas fotos dessa área do Titanic, antes de, por sorte dele, desembarcar em Queenstown. Nessas fotos, que foram achadas em 1986 em um baú, incluía esta famosa foto, que mostra um garoto de 12 anos chamado Douglas Spiden lançando um peão ao lado de seu pai. Uma característica chave que
que distinguia o Titanic de seu navio irmão, o Olympic, foi o convés de passeio fechado no deck A, que foi instalado como proteção contra os elementos da natureza e para reforçar essa parte do navio que era propensa à pesada vibração. Tais coisas provaram ser um problema a bordo do Olympic. A parte central do convés dos botes também era destinada para passeios ao ar livre e media cerca de 61 metros de comprimento para os passageiros da primeira classe, ficando entre o passeio dos oficiais, na extremidade dianteira, e o passeio da segunda classe, na parte de trás. Falando agora sobre a sala de telégrafo, ou sala Marconi, ela era localizada no convés dos botes, perto da ponte de comando, e nela trabalhavam 2 operadores da companhia Marconi. Falei um pouco sobre eles no vídeo sobre as características do Titanic. Vejam esse vídeo assim que puderem. Seus trabalhos principais eram de receber e enviar mensagens por ondas de rádio, usando o código Morse. E esses operadores eram contratados exclusivamente para esses serviços e não eram considerados parte da tripulação convencional. Os operadores não eram diretamente subordinados a qualquer um dos tripulantes do navio, tendo apenas obrigações para com os comandantes da embarcação. O Titanic oferecia aos seus passageiros da primeira classe um ginásio totalmente equipado. Localizado no lado estribordo do convés dos botes, havia uma máquina de remo, 2 bicicletas estacionárias, sacos de pancadas e dentre outros. Este conjunto completo de equipamentos de exercícios estavam sob a supervisão do instrutor de academia Thomas W. McCarlin, que, segundo informações de minhas fontes, é este sentado no remo. Ele chegou a comentar com um passageiro que não usaria um colete salva-vidas porque este o atrapalharia quando tivesse que nadar. Infelizmente, ele acabou perecendo no naufrágio. Falando um pouco mais sobre o ginásio, os painéis traziam um mapa-mundi com a seguinte inscrição: Trajetória dos navios da White Star Line. E o painel seguinte trazia um corte longitudinal do Titanic e outros cortes transversais que ilustravam as várias acomodações a bordo. Abaixo dos desenhos ficava a seguinte frase: RMS Olympic e RMS Titanic, os maiores navios do mundo. Aqui, o ginásio do Olympic, em uma fotografia voltada para a proa. Como no Titanic, aqui também havia o painel publicitário com as rotas da White Star Line. No entanto, a imagem longitudinal que se vê no último painel não era um desenho com os cortes do navio, como no Titanic, mas uma foto do Olympic em alto mar. A porta na foto acessava o patamar superior da escadaria dianteira da primeira classe. Os horários para o uso da academia eram das 9 da manhã ao meio-dia para as senhoras, do meio-dia às 14 da tarde apenas para as crianças e das 14 da tarde até as 18 horas apenas para os cavalheiros. Recentemente, o telhado do convés que cobria o ginásio desabou e a sala em si está afundando para o convés abaixo. No entanto, os painéis de madeira que revestem as paredes e algumas de suas máquinas de exercícios são ainda reconhecíveis. Vamos ficando por aqui. Não percam os próximos vídeos e não se esqueçam, deixem um like e se inscrevam no canal. Assim, vocês estarão recebendo mais conteúdo. Até mais!